Olá, eu sou Carlos Vilhena, aconselhador biográfico. Hoje atuo como coordenador na Humanecer e na Trimos, a Escola de Formação Biográfica do Rio de Janeiro. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro. Esse é o primeiro evento de uma série que eu chamei Ser Mais Conversas Biográficas. O nosso objetivo com esses encontros será conversar, trocar ideias, trocar informações sobre conteúdos que tenham a ver com a metodologia biográfica, com o trabalho biográfico e com essa jornada de vida que é a nossa biografia, a biografia de cada um de nós. Então, para o primeiro encontro, eu trouxe esse tema: o que nos revelam as fases da vida? É uma pergunta provocativa que tem a ver com os objetivos, com a finalidade do trabalho biográfico. E é sobre isso que eu vou falar hoje para vocês. Para começar, eu queria contextualizar o trabalho biográfico dentro do momento de vida, do momento atual que nós todos passamos. Contextualizar o trabalho biográfico nos desafios que nós, seres humanos, enfrentamos nesse momento, no atual momento em que nós estamos, nos desafios da existência humana na atualidade. Se a gente pensar, fizer uma reflexão individual a respeito de que desafios cada um de nós enfrentamos, vão vir muitas coisas. Com certeza, cada um, dentro da sua perspectiva de vida, dentro do seu contexto de vida, vai conseguir enumerar diversos desafios. Mas a gente consegue categorizar ou grupar esses desafios em três grandes blocos, em três grandes grupos. A gente vai ter um conjunto de desafios que a gente pode chamar de desafios individuais. Nesse grupo dos desafios individuais, vão estar todas as questões que falam da relação de cada um consigo próprio. Questões internas, questões relacionadas a perguntas existenciais, dificuldades ou desafios mesmo, na forma como você é e você lida com o mundo. Esse conjunto de perguntas ou enfrentamentos ou desafios, a gente pode colocar na categoria que eu estou chamando aqui de desafios individuais. Tem um outro grupo desses desafios que enfrentamos no dia a dia da nossa realidade que tem a ver com as trocas, tem a ver com os relacionamentos, tem a ver com o encontro com as pessoas com as quais cada um de nós convivemos. Então, nesse grupo de relacionamentos vão estar desde os relacionamentos mais íntimos, como o relacionamento com parceiros, parceiras, filhos, pais, irmãos, até os relacionamentos de maior amplitude, nos diversos contextos sociais em que cada um convive. O ambiente de trabalho, o ambiente profissional, é um outro espaço de relacionamento que traz muitos desafios. E tem uma terceira categoria de desafios que fala da forma como nós, ou cada um de nós, pelo menos, lida com as questões relacionadas ao meio ambiente, ao planeta onde nós vivemos. Isso é cada vez mais urgente e mais presente, né? O papel de cada um dentro dessa relação com o planeta que nos sustenta e dentro dessa dinâmica, da forma como nós nos utilizamos desses recursos. As questões ambientais estão na pauta da sociedade moderna já há algum tempo, mas parece que fica cada vez mais urgente e presente e próximo os efeitos que isso traz na vida de todos nós e, com certeza, traz desafios para cada um dos seres humanos hoje, moradores desse planeta. A gente pode olhar essa perspectiva dos desafios de uma outra forma. Na antroposofia, nós acreditamos que vivemos num mundo, num universo, num contexto à nossa volta, e que podemos separar esse entorno, esse mundo que nos cerca, em dois grandes planos. A gente tem o plano material, que é aquele que a gente consegue sentir, perceber, medir através dos nossos sentidos físicos. É onde nós, através da nossa razão e da nossa consciência, consegue se propor a entender como ele funciona, e é onde nós nos percebemos,
de fato, vivos e presentes. Mas tem um outro plano, que seria um plano que vai além desses sentidos materiais, seria o plano suprassensorial, que nós não conseguimos alcançar com os nossos sentidos físicos. Para chegarmos lá, não temos como trabalhar só com a razão e com a consciência. É preciso que a gente recorra à fé, a crenças, à mitologia. Esse é o plano que aqui nós vamos chamar de espiritual. E acreditamos que os dois planos estão presentes e fazem parte da nossa vida. Em algum momento, a gente vem para o mundo material, nasce nesse mundo físico, vai ter uma jornada de vida nesse mundo material e o corpo físico vai morrer. Então, segundo a antroposofia, a gente acredita que no nascimento a gente vem do mundo espiritual para o mundo material, tem uma vida encarnada ao longo dessa jornada e com a morte do corpo físico a gente vai retornar para esse mundo espiritual. Então, nessa visão, o mundo espiritual é o mundo de origem, de onde nós viemos ao nascermos e para onde nós vamos voltar com a morte do corpo físico. Na antroposofia, a gente acredita que nós somos seres espirituais com vivências materiais, e não o contrário, seres materiais com eventuais vivências espirituais. Nesse mundo físico, é onde nós temos a nossa consciência, é aqui que a gente vai dar conta de atender às nossas necessidades. É aqui também que a gente vai enfrentar os tais desafios. E, para isso, a gente vai ter uma jornada de muito aprendizado. Aliás, a proposta dessa vida, como de todas as vidas, é passar por ela aprendendo, acumulando aprendizados que vão contribuir para essa existência, para essa eternidade em ciclos, né, de vida encarnado com aprendizados. Essa é a lógica, né, de um nascimento e de uma morte num plano físico, de acordo com o que a gente acredita na antroposofia. E, em algum momento dessa jornada, a nossa alma vai reclamar o sentido que isso tudo faz. Perguntas existenciais como essa, qual o sentido da vida, mais cedo ou mais tarde vão surgir ao longo dessa vida. E se a gente tentar responder essas perguntas com a lógica, com os princípios do mundo físico, do mundo material, dificilmente a gente vai ter respostas, ou quase que impossível, que venham respostas que, de fato, atendam aos anseios da nossa alma, que, de fato, preencham o nosso sentido de vida. Então, essas perguntas existenciais, elas só podem ser respondidas, de fato, se a gente for buscar a base para essa resposta no mundo de origem, no mundo espiritual. Então, esse é um caminho, é uma jornada que nos conecta, né, com esse mundo espiritual, na busca dessas respostas das perguntas mais existenciais que nós temos. E o trabalho biográfico é um dos caminhos, é uma das maneiras da gente chegar ou se aproximar dessas respostas. Falando um pouco mais como nós funcionamos nessa dualidade, né, na troca ou na interface entre esses dois mundos, a gente pode entender que nós recebemos inspirações desse mundo de origem que nos orientam nessa jornada, nessa busca pelas respostas existenciais que nos guiam, né, que nos demandam. Essa inspiração que vem do mundo de origem, do mundo espiritual, eu vou resumir aqui, a título de simplificação, em 3 grandes forças: a justiça, o amor e a compaixão. Essas 3 forças atuam na nossa alma em 3 características ou 3 qualidades que são únicas do ser humano, que é a forma como nós pensamos, sentimos e agimos, ou desejamos agir para colocar as nossas ações no mundo. O pensar, sentir e agir do ser humano é único. Nós somos o único animal na face da Terra que tem consciência sobre a sua existência e que tem essa capacidade de conscientemente pensar, sentir e agir como individualidade. Então, é nesse âmbito das 3 qualidades da nossa alma
que essa inspiração do mundo espiritual atua, inspirando o nosso pensar com a justiça, inspirando o nosso sentir com o amor e inspirando o nosso agir, o nosso querer, a nossa vontade com a compaixão. A partir desse processo, dessa inspiração, a gente segue, então, ao longo da nossa vida, num processo de evolução que pretende, ou que se propõe, a levar, a trazer a verdade para o nosso pensar, a harmonia para o nosso sentir e a bondade para o nosso agir. Esse seria, né, o processo ou o resultado de uma evolução inspirada por essas qualidades do mundo espiritual. Só que a gente vem para cá também com contraforças. São elementos de nossa personalidade, de nossa individualidade, que atuam no sentido contrário a essa inspiração do mundo espiritual. São traduzidas, né, ou uma maneira de ilustrar o que são essas contraforças é olhar sob a perspectiva das sombras. Cada um de nós tem as suas sombras, e a sombra ou as sombras são parte de nós mesmos, né? Eu com as minhas sombras são parte de mim, são aquelas características da minha personalidade que assumem o controle e que muitas vezes eu nem reconheço que sou eu agindo, né? E que normalmente me pega de surpresa e me leva para ações ou decisões que depois eu até me arrependo delas, né? Então, essas contraforças atuam a partir das nossas sombras num processo de resistência a essa evolução que é inspirado pelo mundo de origem. Então, no lugar da verdade, a contraforça, a nossa sombra, traz a dúvida para o nosso pensar. No lugar da harmonia, as nossas sombras trazem o ódio. E no lugar da bondade, as nossas sombras trazem o medo para o nosso agir. Então, de uma maneira bem resumida e esquemática, essa é a dinâmica com a qual todos nós lidamos ao longo da nossa vida. Nós viemos para cá com uma proposta de evolução no sentido de desenvolvermos a verdade no nosso pensar, a harmonia no nosso sentir e a bondade no nosso agir, inspirados pelo mundo de origem, pelo mundo espiritual, com a justiça, o amor e a compaixão, mas enfrentando o tempo todo nós mesmos, características da nossa individualidade traduzidas nas sombras que temos, onde a dúvida vai lutar para ocupar o pensar no lugar da verdade, onde o ódio vai tentar ocupar o lugar da harmonia no nosso sentir, onde o medo vai tentar ocupar o lugar da bondade no nosso agir. Esse processo que acontece ao longo de toda a nossa vida se dá através da educação e depois da autoeducação, ou do autodesenvolvimento. Nas três primeiras décadas da nossa vida, a gente pode resumir, a gente recebe muito de fora para dentro em termos de educação. Então, no início com os nossos pais, na família núcleo, mais tarde na família expandida, na escola, nos grupos sociais, onde a gente participa durante a adolescência e a juventude, a gente aprende muito nessa jornada de evolução, sobre nós mesmos e sobre como funciona o mundo à nossa volta. Mas, num dado momento, essa educação precisa ser assumida por si, por cada um de nós. E aí o processo passa a ser um processo de autoeducação, de autodesenvolvimento. Esse processo de educação e autodesenvolvimento vai levar a essas respostas na busca do sentido pela vida. Esse é o caminho. Chegarmos a respostas a essas perguntas existenciais. E é aqui que o trabalho biográfico entra. Ele é um caminho bem poderoso, é um processo vivencial muito rico, que ajuda muito nesse autoconhecimento e nesse autodesenvolvimento na busca pelas respostas às perguntas existenciais.
Antes de eu falar sobre o trabalho biográfico propriamente dito, acho importante trazer a base, o referencial, segundo o qual a metodologia biográfica foi desenvolvida. E essa base se chama antroposofia. Ela é uma filosofia de vida, trazida por esse filósofo austríaco chamado Rudolf Steiner, que viveu entre o final do século XIX e o início do século XX, e ela significa, ou ela pode ser explicada ou traduzida através da própria formação da palavra. Antropo significa homem, soph é sábio, e ia é a qualidade ou o estado dessa característica. Né? Então, a antroposofia é o estado de sabedoria do homem, se a gente olhar a palavra, a formação da palavra. E o próprio Steiner definiu a antroposofia como uma filosofia de vida, que reúne os pensamentos científico, artístico e espiritual numa unidade e que se propõe a responder às questões mais profundas do homem moderno sobre si mesmo e sobre suas relações com o universo. É um caminho de conhecimento para guiar o espiritual do ser humano ao espiritual do universo. Para mim, a antroposofia, ela fala muito desse fluxo e dessa conexão. Eu percebo, através da antroposofia, um caminho que liga o meu universo interior, o microcosmos que existe dentro de mim, com o macrocosmos, com esse universo que está à minha volta, que tem o plano físico e o plano espiritual. Então, é um fluxo que conecta o meu eu, a minha individualidade, com esse mundo espiritual. Através da antroposofia, quando eu aprendo mais sobre mim, eu também aprendo sobre o universo. E quando eu descubro algo sobre o universo, eu descubro algo sobre mim. Esse é o fluxo que faz muito sentido na definição da antroposofia para mim. Esse caminho de autoconhecimento consciente. Uma outra característica que a antroposofia tem, que me atraiu muito, é o fato dela ser muito prática. O Rudolf Steiner e vários dos seus seguidores conseguiram, e conseguem até hoje, né, aplicar a antroposofia nas diversas áreas de atuação do ser humano. Então, o trabalho biográfico, que é o que nós vamos conversar hoje aqui, é uma aplicação da antroposofia, mas tem várias outras, né, muito conhecidas até. A medicina antroposófica, toda a parte da farmacologia, métodos terapêuticos como a euritmia, uma pedagogia própria, que é a pedagogia Waldorf, com escolas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, a agricultura biodinâmica, que está cada vez mais em evidência, uma arquitetura orgânica e o desenvolvimento social e organizacional, que se traduz nas consultorias de base antroposófica que atuam nas empresas. Essa é uma das formações que eu tenho. Além de aconselhador biográfico, que é o título que se dá a quem realiza os trabalhos biográficos, eu também tenho formação em consultoria organizacional de base antroposófica. No caso do trabalho biográfico, a antroposofia foi desenvolvida a partir dos textos e do conhecimento deixado pelo Steiner, mas foi desenvolvida depois da morte do Steiner, no início, lá por volta da década de 1950 e 60, com as publicações que Bernard Leavenworth fez a respeito das fases da vida. Ele foi o precursor, ele foi um psiquiatra holandês que trabalhou, né, com grupos no início da vida profissional dele e que começou a organizar os conhecimentos que o Steiner tinha deixado com essa visão das fases da vida, dos ciclos da vida. E, na sequência, ele teve a ajuda ou a parceria de uma brasileira, que é a doutora Gudrun Burkhardt, que ainda é viva, e que trabalhou muito na estruturação da metodologia biográfica que se usa aqui no Brasil. No Brasil e na Europa, mas principalmente no Brasil. Então, a metodologia que a Humanecer segue e a Trinos, que é a Escola de Formação Biográfica, seguem, ela está baseada no trabalho, está apoiada no trabalho da doutora Gudrun Burkhardt em parceria com Bernard Leavenworth. A metodologia biográfica tem vários princípios, mas um deles, ou uma parte considerável, fala
das leis biográficas ou dos arquétipos do desenvolvimento humano. E a gente tem vários, né? Mas talvez o mais básico dos arquétipos que a gente utiliza no trabalho biográfico seja a visão da vida em períodos de 7 anos, que são os setênios. Cada um desses ciclos de 7 anos tem características próprias, muito comuns à vida de todos nós, e que marcam etapas, fases, né, do desenvolvimento da vida de todos nós. O estudo biográfico, ou o trabalho biográfico, vai olhar a história de vida de cada um, que é absolutamente única e particular, à luz desses arquétipos. E muitas vezes, ou frequentemente, a gente percebe a presença desses arquétipos na vida de todos nós, o que traz a possibilidade de uma ressignificação, de um novo olhar, de um novo significado sobre a vida vivida. É claro que a vida de cada um é tão individual quanto a individualidade que a vive, porque essa vida de cada um é a combinação da individualidade com os arquétipos. Os arquétipos se manifestam de maneira particular na vida de cada um, mas, na maioria, ou quase sempre, eles estão presentes ao longo dessas fases, ao longo desses setênios que compõem a vida. Um outro arquétipo muito usado, muito trabalhado na metodologia biográfica é a visão das crises. E crise, por mais difícil que ela tenha sido, por mais dolorosa que tenha sido a situação vivida, ela é sempre uma oportunidade de desenvolvimento. Se aprende muito com as crises. É claro que a gente não vai correr atrás delas, mas quando elas aparecem, quando elas chegam, esse olhar de que ali eu tenho uma oportunidade para aprender mais sobre mim mesmo e sobre a forma como eu posso lidar com as minhas características, com as minhas forças e com os meus desafios de um outro jeito, essa possibilidade de aprendizado traz uma mudança significativa no olhar sobre a crise, né? E aí a gente pode explorar as crises mais arquetípicas da vida de cada um de nós. Algumas são muito aparentes, outras são bem específicas. Bom, um outro princípio que eu gostaria de trazer para vocês, que está na base do trabalho biográfico, é a forma como nós, seres humanos, somos constituídos. Na antroposofia, a gente tem várias visões sobre os constituintes de cada um de nós, mas uma delas que se aplica bem ao trabalho biográfico é perceber que nós somos formados por um corpo, por uma alma e por um espírito que atuam de forma absolutamente integrada ao longo de toda a vida. O nosso corpo é a matéria que compõe o corpo, é a forma que esse corpo tem e os processos que dão vida a essa matéria. Para efeito desse modelo, essa é a definição do corpo. Do outro lado, a gente tem o espírito, né? E o espírito é essa centelha divina que é eterna e que a cada vida vem do mundo de origem, se conecta com um corpo, acompanha essa jornada de vida e, em algum momento, quando o corpo morre, volta para o mundo de origem. Esse é o elemento do espírito. E no meio, conectando o espírito ao corpo, nós temos a nossa alma. É na nossa alma que vivem aquelas 3 características: o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. É a nossa consciência, está na nossa alma, né? Os nossos valores estão na nossa alma. Mas também está na nossa alma as nossas ambições, as nossas sombras, aquelas que eu citei antes, né? As nossas tentações. Então, a alma é o grande palco de enfrentamento daquelas 2 grandes forças que eu citei anteriormente, daquilo que vem como inspiração do espírito e daquilo que vem através das nossas sombras como contraforças ou desafios internos, desafios de evolução. Bom, esses são, então, os 3 constituintes básicos de cada um de nós para efeito da dinâmica, né, do trabalho biográfico, que eu vou apresentar em seguida. E como esses 3 elementos se desenvolvem ao longo da nossa vida? Então, aqui eu tenho um diagrama que fala dessas fases. No eixo horizontal, aqui embaixo, né, eu tenho os períodos da vida, né, de 3 em 3 setênios, então de 0 a 21 anos, de 21 a 42, de 42 a 63 e de 63 em diante. E aqui eu vou representar ao longo do tempo como cada um desses 3 corpos evolui.
como cada um evolui nessa dinâmica das fases da vida. Então, começando com o corpo, né, que aqui está representado pela curva biológica. Quando a gente nasce, o nosso corpo é muito, muito imaturo. Ele precisa se desenvolver, crescer, ganhar não só tamanho, como também maturidade nos seus processos de vida. Nós somos, enquanto bebê, absolutamente dependentes e inconscientes para o mundo que nos cerca. Então, a gente tem aqui, na curva biológica, que representa o corpo, um crescimento muito grande que acontece aí dos 0 aos 21 anos. Se a gente compara o corpo de um rapaz ou de uma moça com 21 anos com o que foi lá atrás, como bebê, quando nasceu, é completamente diferente. Não tem quase nada a ver. Às vezes a gente consegue ver semelhança, mas é totalmente diferente em todos os aspectos do corpo. Depois dos 21 anos, até os 42, o corpo ainda tem uma fase pequena de crescimento, mas é muito mais estável. E, em algum momento, lá por volta dos 31, 32 anos, esse crescimento começa a decair, ou seja, as forças de crescimento, as forças regenerativas começam a se tornar menos poderosas do que as forças de decaimento, as forças degenerativas. E aí a gente começa a perceber, a partir dessa fase aqui, principalmente quando a gente se aproxima dos 42 anos, dos 40 anos, que o corpo já não tem mais a mesma vitalidade, já não dá conta mais de fazer as mesmas coisas que fazia antes. E, com o passar do tempo, esse decaimento vai prosseguir, a inclinação dessa reta, né? Claro que depende sempre de como cuidamos, né, do nosso corpo. Quanto melhor os cuidados, menos acentuada é essa queda, mas ela é inevitável e inexorável. Um dia o corpo vai morrer, vai terminar a vida desse corpo. Se a gente olhar o que acontece com o outro elemento, aquele que está do outro lado, que é a nossa individualidade, o nosso eu, a nossa centelha espiritual, a gente começa a vida com o nosso espiritual muito distante do nosso corpo, muito pouco encarnado. Não é à toa que nós não temos a menor consciência de quem somos. A nossa consciência vai despertar lá pelos 3 anos, talvez um pouco antes, um pouco depois, quando a gente começa a se reconhecer como alguém separado do mundo. A gente fala eu, pela primeira vez, nesse marco do início da nossa consciência. É isso que marca a nossa percepção de que somos um indivíduo separado do mundo. Até então, a gente, quando já fala, né, se refere pelo nome ou por alguma característica. Então, à medida que esse corpo vai se desenvolvendo nessa primeira fase, até os 21 anos, essa individualidade, esse espiritual, o meu eu, vai se encarnando. De 21 a 42, a gente tem uma fase de muita encarnação. É quando nós estamos mais ligados ao que é do mundo físico, porque estamos muito encarnados no nosso corpo físico. É uma fase de muita conexão com o que é do mundo material, porque está muito encarnado. E a partir do momento em que a vitalidade do corpo começa a cair, a gente começa a ter a possibilidade de se reconectar com o mundo de origem. Não é que a gente vai desencarnando, não é isso, mas o que significa essa subida é que eu começo a perceber o mundo de origem de uma maneira mais presente. É como se eu ganhasse a possibilidade de me reconectar com o mundo de origem na medida que o corpo perde a sua vitalidade. É como se eu estivesse me afastando um pouco do que é do material. E como é que acontece o desenvolvimento da alma, que é o elemento de ligação, que é o elemento central, ao longo dessa jornada, né? Então, nos 3 primeiros setênios, até os 21 anos, a alma, o desenvolvimento da alma acompanha muito o desenvolvimento do corpo. De novo, se a gente comparar a alma de um rapaz ou de uma moça com 21 anos com o que foi no início do nascimento, não tem nada a ver, né? No meio aqui, dos 21 aos 42, a alma está muito junto e misturada. Ela oscila entre o que é do espiritual, o que é do corpo e o que é do espiritual, porque a própria espiritualidade, a própria individualidade está muito encarnada. Então, a alma está muito próxima dos dois e muito ligada ao que é do mundo físico, que é a característica desse período da vida. E a partir dos 42,
com essa possibilidade, né, de uma reconexão com o mundo de origem, a alma ganha liberdade. Ela ganha uma certa liberdade para escolher qual o caminho que ela quer seguir. Então, esquematicamente, essa liberdade ou essas alternativas podem ser representadas por três alternativas. Uma delas é a alma acompanhar o decaimento do corpo físico. Essa é a situação que a gente aqui chama de ter, em que a nossa alma fica muito presa ao que é do corpo e muito presa ao que é do mundo material. Então, as pessoas que têm uma dinâmica, né, que não conseguem se preencher com outras coisas que não sejam a aparência do corpo ou aquilo que consegue adquirir ou consegue ter de material, essas pessoas estão seguindo um desenvolvimento anímico ou da alma nessa rota, nessa alternativa do ter. Tem uma que é muito frequente, que é muito comum, eu, aliás, até me reconheço bastante nela, que é a do manter. Porque aqui, por volta dos 40, a gente começa a perder vitalidade no corpo e ganha essa oportunidade de se conectar. Mas a gente não quer abrir mão do que a gente já conseguiu até agora. Né? Não quer abrir mão do trabalho, não quer abrir mão da posição social, não quer abrir mão das conquistas que pode ainda alcançar, porque temos muita energia ainda. Então, a gente mantém o ritmo de vida, mantém o foco, mantém a dinâmica de relação com o mundo. E aí, o corpo já não dá mais conta, já não aguenta, em algum momento, ele vai cobrar o preço desse esforço, né, dessa sobrecarga. E aí as doenças normalmente são o aviso, né? O freio de arrumação vem, muitas vezes, na forma de uma doença. E feliz daquele que aprende com essa crise, né, e percebe que precisa dar um outro rumo para a sua vida. E a possibilidade de rumo diferente dessas outras duas é o que a gente chama do ser, que é quando a nossa alma tenta acompanhar essa possibilidade de conexão com o mundo de origem, tenta buscar as respostas às perguntas existenciais nessa conexão com a espiritualidade, quando a alma acompanha o espiritual. Esse seria o caminho, né, da evolução inspirada pelo mundo de origem. Na prática, o que a gente tem, né, a partir dessa idade, principalmente? E aqui, de novo, tá? É um arquétipo. Isso pode começar antes ou depois, a depender da biografia da vida de cada um de nós. Mas, arquetipicamente, por volta dos 40, 42, a gente passa a oscilar entre essas três. Aquelas perguntas existenciais que nos cobram qual é a essência da vida de cada um, elas batem principalmente a partir desse ponto, porque a nossa consciência começa a ampliar. E a gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente construiu até aqui não é suficiente. Algo mais precisa ser conquistado. Então, as perguntas existenciais vêm daqui para frente. Então, a nossa alma, na verdade, passa a oscilar entre o manter, o ter e o ser. E feliz daquele que percebe, né, que é num equilíbrio, que busca as respostas no mundo de origem, no mundo espiritual, feliz daquele que percebe que esse é o caminho da sabedoria, que pode ser construída em liberdade, cada vez mais liberdade, a partir dessa idade, a partir dos 40 anos. Bom, uma outra imagem que ilustra de uma maneira muito bonita essas fases, né, de 21 anos que a nossa vida tem, né, que todos nós passamos, são as 4 estações do ano, né, as estações que a gente observa na natureza, principalmente se a gente olhar os países ou os locais da Terra, do planeta, onde essas estações são bem marcadas. Então, a nossa primeira fase de vida é como se fosse a primavera da nossa vida. Se a gente olhar as características da primavera, né, que de uma pequena semente, no final da primavera, você já tem uma planta com flores e, às vezes, já frutos que começam a amadurecer, é um período de muita transformação, de muita cor, que a luz, o que vem de fora para dentro, provoca, né, um crescimento e uma explosão de vida muito grande. Essa é a primavera da nossa vida, que vai dos 0 aos 21 anos. Depois da primavera vem o verão, e é uma fase que, na natureza, né, é uma fase de máxima incidência do Sol.
é onde a gente tem o máximo de energia e máximo de calor. É também a fase em que, na natureza, os frutos amadurecem e começam a ser colhidos. Às vezes, no final do verão, você já tem frutos. Mas o calor, né, a energia do verão, é a característica principal, que é uma imagem que fala dessa fase da nossa vida, em que a gente está muito ligado a ir para o mundo, buscar o nosso espaço, conquistar o nosso espaço e consolidar o nosso espaço no mundo. Esse é o verão da nossa vida. Depois do verão vem o outono. No outono, você ainda tem o sol com uma certa energia, principalmente, né, na transição do verão para o outono, mas os frutos são definitivamente colhidos e as folhas começam a cair, a colorir e cair, se preparando para a fase seguinte. É uma fase de muita beleza, de muito colorido e ainda de muita capacidade de produção, o que é bastante ilustrativo do que acontece na nossa vida nesse período, dos 43 aos 63 anos, em que ainda temos muita energia para colocar para o mundo, para devolver para o mundo aquilo que nós recebemos até então. É uma fase muito rica na vida de cada um de nós, né? Ou pode ser muito rica, lembrando que a gente ganha aquela liberdade, né? Aquela decisão do caminho que a nossa alma vai seguir na transição entre o verão e o outono da nossa vida. E no inverno, que é o que a gente tem a partir dos 63 anos, a imagem aqui essa é a fase, essa é a estação da nossa vida em que as folhas caem, os frutos já foram colhidos, as sementes já estão no solo, aguardando um novo ciclo, mas a gente consegue perceber a essência da árvore. Só no inverno é que a gente consegue ver o tronco e os galhos da forma como eles realmente são. Então, essa imagem de que é no inverno que a essência se revela é o que ilustra essa fase da vida da gente nessa imagem das 4 estações. A nossa essência é possível de ser percebida nesse final, nesse período final da nossa vida, que não tem limite, né? Vai depender, de novo, da vida de cada um. Então, nós temos, na realidade, grandes ciclos, né, que acontecem dentro desses 4 períodos. Então, nos 3 primeiros setênios, nós temos um grande ciclo de preparação para o mundo, onde a gente vai receber muita coisa de fora para dentro. É uma educação que vem de fora para dentro, é uma educação que é receptiva, no ponto de vista da individualidade. Aqui nessa fase, nesse ciclo, nós nascemos ou vivemos nesse período com 3 características ou 3 forças que são intrínsecas, que é a nossa capacidade de ver como o mundo é bom, como o mundo é belo e como o mundo é verdadeiro. Isso independente do contexto de vida de cada um de nós. Mesmo nos contextos mais desafiadores, as crianças e os adolescentes e os jovens aqui no finalzinho do 3º setênio têm essa capacidade, né, de buscar o que é o bom, o belo e o verdadeiro. E aí nós, como adultos, temos uma responsabilidade muito grande para com esses jovens, essas crianças e adolescentes, de facilitar esse processo e não torná-lo mais difícil. Mas é um dado, é uma característica intrínseca de todos nós ter essa força do bom, do belo e do verdadeiro na primavera da nossa vida. A fase seguinte, o ciclo seguinte, é um ciclo de conquista. A partir daquilo que eu me preparei, eu vou para o mundo conquistar, buscar conquistar e consolidar o meu espaço no mundo. É uma fase de autoeducação. Eu tenho que assumir a responsabilidade pela minha educação e pelo meu desenvolvimento. É um ciclo, uma fase em que eu vou trabalhar na minha alma o que é da emoção, o que é da razão e o que é da consciência. Esse é o desafio dessa fase da minha vida. E, na sequência, nós temos o verão, em que o ciclo, ou a fase, agora é de realização, é de entregar para o mundo mais do que eu recebi até agora, né? É uma fase não mais só de educação, mas de autodesenvolvimento, onde eu vou buscar, eu vou colocar foco no que é o essencial, o necessário e o útil para mim e para os outros. E, finalmente, no inverno, a gente entra num ciclo de doação. Já não é mais só realização, já é dar para o mundo, né? A partir da necessidade que o mundo se coloca ou coloca para mim. É uma fase de espiritualização. É aquele caminho da sabedoria em busca da conexão com o mundo de origem.
é um ciclo em que eu começo ou posso desenvolver essa capacidade de pensar com o coração. Feliz daquele que adquire a sabedoria, que desenvolve a sabedoria para chegar nesse estágio. E aqui a gente vai encontrar aquelas pessoas mais maduras que parece que brilham, atraem principalmente as crianças, né, e os jovens pelo brilho interior que eles têm. É aquela essência que só o inverno revela da árvore. É aqueles que conseguiram a sabedoria, o caminho da espiritualização, conectando o pensar com o sentir, pensando com o coração. Bom, então, fazendo um grande resumo, né, do trabalho biográfico, ele pode ser resumido em 3 palavras: autoconhecimento consciente para o autodesenvolvimento. Essa é a essência do que é o trabalho biográfico. Eu chamo esse processo de caminho do coração, porque o coração, com os nossos valores, com os nossos princípios, está, de fato, no centro desse processo, como vocês vão ver na sequência. Então, esse é o título que eu dou para o que é o trabalho biográfico, a metodologia biográfica, mas a gente sempre parte do momento atual, do momento presente, da pessoa que vai fazer o trabalho biográfico, com a consciência de quem ele é. Então, o eu dessa pessoa, com a consciência que ele tem, é o ponto de partida do trabalho. Na primeira etapa, a gente vai fazer um resgate, a metodologia orienta para que seja feito um resgate a partir do que a pessoa lembra da própria história de vida, da própria biografia. Vamos fazer perguntas orientativas que ajudam a que seja buscado a essência do que aconteceu ao longo dessa vida, com o significado, com a relevância para quem a pessoa é hoje. E essa abordagem, considerando os arquétipos, permite que essa biografia seja ressignificada, um novo significado seja tirado dessa história de vida para quem a pessoa é hoje. Então, você, nessa primeira etapa, conquista ou desenvolve o autoconhecimento. Você passa a entender melhor quem você é e por que você funciona do jeito que você funciona hoje, olhando ou a partir do resgate da sua história de vida. A segunda etapa é olhar para o futuro. Então, a gente vai projetar uma imagem inspiradora para esse futuro que nasce do encontro de 2 correntes. Aquilo que está vindo como anseio, como desejo da alma, e aquilo que o mundo está oferecendo como oportunidades ou como desafios. No encontro dessas 2 correntes, nasce uma imagem inspiradora de futuro, que é a fonte, né, do autodesenvolvimento. E aí, finalmente, na terceira etapa, nós voltamos para o momento presente e, usando aqueles 3 atributos do pensar, do sentir e do querer ou do agir, decisões são tomadas de como caminhar no sentido desse futuro. Então, esses 2 fluxos, né, que conectam passado, presente e futuro, pensar, sentir e querer, definem o que é o caminho do coração. Essa é a imagem que, na minha opinião, melhor sintetiza o processo, essa vivência que é o trabalho biográfico de base antroposófica. Então, além do autoconhecimento, além de uma imagem inspiradora de futuro que orienta o autodesenvolvimento e das decisões tomadas de forma consciente de como caminhar em direção a esse futuro, o trabalho biográfico também oferece a possibilidade de cada um desenvolver melhor a aceitação sobre si. Porque a gente percebe que determinadas situações vividas na vida, elas são arquetípicas, elas acontecem com a maioria das pessoas, sempre de uma forma particular, mas seguem arquétipos. Isso ajuda a cada um de nós a se aceitar mais. Quando você desenvolve a aceitação, junto ou em seguida, vem a tolerância. Porque eu começo a tolerar mais ou melhor determinadas características da minha personalidade que eu não gosto, mas que eu também não consigo mudar rápido. Por mais que eu tome decisões conscientes de caminhar no sentido desse futuro, talvez coisas demorem para serem mudadas, modificadas. Então, essa mudança que é lenta e, às vezes, longa, vai exigir aceitação e tolerância, com certeza. E quem desenvolve essas 2, no limite, consegue até se perdoar. O perdão vem como um estágio de evolução
conquista da aceitação e tolerância, para si e para os outros. Então, o trabalho biográfico, além do autoconhecimento e do autodesenvolvimento, nos habilita a nos relacionarmos melhor com os outros, porque a gente começa a aceitar, tolerar mais as diferenças que existem entre cada um de nós e, eventualmente, num exercício, numa jornada, né, de autoconhecimento, talvez até perdoar. Perdoar pessoas que, em algum momento da sua história de vida, tenham lhe trazido algum tipo de sofrimento ou desafio. Então, é um processo, como eu falei no início, né, muito poderoso, muito rico, e que traz possibilidades, né, de autodesenvolvimento também muito poderosas e muito ricas. Bom, eu, então, hoje tenho esse trabalho que eu faço, né? Na verdade, eu faço esse trabalho desde 2015. Ele está aqui representado ou apresentado no meu site, que é o site da Humanecer. Então, quem quiser visitar o www.humanecer.net. Lá eu falo mais sobre cada uma dessas possibilidades de trabalho. Tem alguns artigos, alguns depoimentos, enfim. Quem quiser visitar, será um prazer tê-los lá, né? E eu me despeço de vocês com essa frase do próprio Rudolf Steiner, que fala o seguinte: conhecimento verdadeiro de si próprio só é dado ao ser humano quando ele desenvolve interesse afetuoso para com os outros. Conhecimento verdadeiro do mundo, o ser humano só alcança quando ele procura compreender seu próprio ser. Conhecendo o mundo, o ser humano encontra a si próprio. E conhecendo a si próprio, o mundo se lhe revela. Então, mais uma vez, obrigado. Esse é o primeiro evento, o primeiro encontro do Ser Mais Conversas Biográficas. Eu espero vocês nos próximos. E quem tiver algum interesse, alguma dúvida, alguma sugestão, tem aqui os meus contatos. Tá? E se gostou do vídeo, por favor, dê o seu like. Isso é importante para o canal do YouTube. Tá? Muito obrigado mais uma vez.